Namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês. Agora, em continuidade ao vídeo passado, eu vou ensinar aos senhores o exercício de fixação do olhar que vai ajudar naquele processo de mergulho interno da nossa meditação. Os senhores vão procurar algum objeto luminoso e vão colocar à frente dos senhores. Uma vela, como eu tenho aqui atrás, ou iluminar algum ponto, alguma coisa de luz em que os senhores vão fixar o olhar. Depois de feito todo aquele processo de autoindagação e que comece o exercício de respiração junto com a fixação do olhar, os olhos vão estar semicerrados, não completamente fechados. Semicerrados, e os senhores vão se fixar nesse ponto luminoso, fazendo o exercício respiratório. E na hora do mergulho interno, que é a pausa de 3 ou no máximo 5 segundos, vocês vão fazer aquele mergulho interno para o coração, com o olhar fixado no ponto luminoso. Não pode piscar. É um exercício que eu recomendo que os senhores treinem primeiro sem nada, sem a meditação, sem o exercício respiratório. Treinem ele sozinho, para os senhores aprenderem a fixar o olhar no ponto luminoso sem piscar. Treine quando os senhores estiverem hábeis em fazê-lo, aí os senhores acrescentam ele ao exercício respiratório e meditativo. Esse exercício, essas práticas são conhecidas há muitos anos pelo esoterismo e elas vão ajudar os senhores a fazer esse mergulho interno. E uma vez que os senhores façam esse mergulho interno lá no coração, aquela pergunta ainda vai continuar ecoando. Quem sou eu? Quem sou eu? Como um mantra, vamos repetir essa pergunta várias vezes. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí da segunda vez, cala, não precisa perguntar mais nada. Faça outro fluxo respiratório, prendam a respiração, façam esse mergulho no coração em silêncio. Façam uma terceira vez. Quando mergulharem lá, pergunte quem sou eu. Uma hora, ou na hora que o espírito interno dos senhores achar que é a hora correta, essa revelação acontece. E os senhores vão ouvir é a voz dos senhores mesmos, não se espantem. Somos nós mesmos num nível superior de consciência. Os senhores não vão ouvir uma voz estranha, não é um espírito estranho, nada disso. Tirem essas ideias tontas da cabeça, hein? Não é nada disso. São os senhores mesmos, num nível superior. Nós vamos dar, nós estamos fazendo o que o Evangelho diz. O Evangelho diz lá, eis que eu bato, mas você não abre. A porta abre do nosso lado. O que nós estamos fazendo com essa prática é abrir essa porta para que ele possa entrar. Eis que eu bato, mas você não abre. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Cear no sentido de comungar. Vai nos trazer alimento. Claro que de ordem espiritual, não de ordem física e material. Mas vai nos proporcionar, sim, senhores, até ter uma condição melhor do alimento material. Está na lei do Evangelho. Quando ele diz, juntai tesouros nos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. O Evangelho não diz juntai tesouros nos céus e tudo que for espiritual vos será dado por acréscimo. Não, tudo o mais, tanto do espiritual quanto do material, é claro. Não se esqueçam que o material é só um reflexo do espiritual. Se eu tenho riqueza e abundância em espírito, eu vou ter riqueza e abundância material. Dentro do limite do meu destino. O homem tem um péssimo hábito, os senhores me desculpem. Existe um grande filósofo existencialista, materialista, obviamente, quer dizer, filósofo não espiritualista, chamado Jean-Paul Sartre, francês, que dizia, pai do existencialismo, e que ele dizia que nós somos frutos das nossas escolhas, e somos mesmos. O esoterismo fala a mesma coisa com uma outra linguagem.
ele diz que existe uma lei de causa e efeito, a lei do karma, que é tão mal compreendida. As pessoas mudaram, transmutaram a palavra karma para fatalidade. Karma não tem nada a ver com fatalidade. Ah, esse é o meu karma, eu tenho que passar por isso. Não, senhores. Karma é uma reação natural. É a lei de causa e efeito. A cada ação corresponde uma reação contrária, no sentido proporcional à força que foi colocada em ação. É uma lei. Essa é a lei do karma. Que o Evangelho diz que cada um colhe aquilo que semeia. Quem semeia figo não pode colher abacaxi. E é essa a lei que interessa para a gente. A abundância está neste sentido interno. Ela vai se refletir externamente na medida do possível. Mas o que nós fazemos? Fazemos as nossas escolhas erradas. Quando o resultado é ruim, aí a gente corre para orar para Deus, para que a gente não sofra o fruto ou não colha os frutos da nossa escolha. É uma incongruência, né? É um desrespeito até a Deus, ao divino. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu posso escolher pela direita ou pela esquerda. Que culpa tem Deus se eu escolhi pela direita e no final do caminho da direita ele não continua a ter um abismo e eu caio nesse abismo? E o da esquerda não tinha. Aí eu vou chorar para Deus, não, me salve, me ajuda. Não, eu vou ter que escalar esse abismo até em cima de novo e voltar para o outro caminho. Esse é o meu trabalho. E admitir que errei na escolha. Qual é o problema? Ao longo da vida, nós mais erramos do que acertamos nas nossas escolhas. E aprendemos com isso. Sofremos, é claro, e isso é bom. Mas eu digo sempre para os senhores, querem ver o que é a vida dos senhores no momento? Vejam as escolhas que os senhores fizeram no passado. Hoje nós estamos vivendo os frutos, ou colhendo os frutos das escolhas que fizemos no passado. Nessa ou em outras vidas. Porque se não fosse assim, nós não poderíamos entender certas situações que se apresentam no mundo. Mas eu não fiz nada, como é que eu ganhei um câncer, como é que o indivíduo está morando na rua, é um mendigo, não fez nada. Aí nós temos que admitir que a reencarnação é uma realidade. Senão seria admitir um Deus mau, vingativo, injusto, que não seria Deus. Não seria uma inteligência superior, que os senhores podem dar o nome que quiserem. Não. Somos frutos dessas escolhas, do passado e dessa vida também. E sofremos por essas escolhas, os resultados bons e maus. Mas não podemos fugir deles. Então, juntar tesouros nos céus é isso. Essas capacidades que nós vamos adquirir, que vai nos trazer essa abundância. Então, não te preocupeis com o que é a vez de comer e beber, diz o Evangelho. Olha só. Nós não podemos olhar os evangelhos, nem a Bíblia, como um livro de histórias. Não vamos bancar os tolos. Né? Se a gente ler ou entender tudo isso ao pé da letra, vai ser um absurdo. Nenhuma inteligência mediana, intelectualmente falando, vai aceitar isso como uma realidade histórica. Não. Aliás, história é outra coisa. História é documentos. Nós temos aí... Hoje em dia já é possível os senhores pesquisar a história de Jesus, mas essa pouco importa para nós. Importou para ele. O que importa para nós é a simbologia que está por trás dessa história, esse drama cósmico que foi representado por Jesus. Né? O sentido simbólico, psicológico, espiritual que está por trás disso. E nós vamos conversar com os senhores em vídeos futuros sobre isso. Para a gente entender que a Gênese que está na Bíblia não foi só a Gênese humana, é a nossa Gênese, foi a Gênese material, mas é a nossa Gênese espiritual também. Dentro do livro da Gênese está escrito todo o processo também da Gênese do homem superior. Como nós vamos criar um processo que nós vamos passar interno, não é externo. Nós somos uma terra. É como se fosse um microcosmos, nós somos um planeta em miniatura.
Nós somos um universo em miniatura, muito mais do que um planeta. Nós somos um universo, um sistema psicológico, psíquico, espiritual, semelhante ao que está fora. É isso que o hermetismo no passado dizia: o que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que está embaixo é igual ao que está em cima. Somos a cópia desse universo. Temos em nós tudo o que existe no universo, existe dentro de nós. Então a Gênese e os Evangelhos falam de processos internos do homem. Não só da evolução externa, claro, que é um reflexo do que acontece antes, dentro de nós. Eu acabei de falar isso? Então, claro que ela está falando de algo, de um processo também exterior que aconteceu, material, entre aspas. Mas é basicamente o que ocorre dentro de cada um de nós. Então, nós vamos tomar consciência disso e nós vamos, em alguns vídeos futuros, falar sobre essas interpretações esotéricas da Gênese e dos Evangelhos. Nos Evangelhos, a única coisa histórica são os atos dos apóstolos. Aquilo que o nome diz, são os atos. O resto tudo foi simbólico. E os senhores têm que entender que aquilo tudo não foi escrito por Cristo nem por Jesus, foi o homem que escreveu aquilo. Foram escolas que escreveram, não foi o apóstolo Mateus, Lucas e João que escreveram os evangelhos. Eram escolas que seguiam aquelas linhas. Escolas. Não foram os evangelistas que escreveram. E esses escritos vieram muito após a ressurreição do Cristo, que é um processo também interno. Não importa o que aconteceu com o Jesus histórico, isso não nos interessa. Isso interessa a ele, para a evolução dele. Para nós não vai mudar em nada a vida dos senhores se ele tivesse existido ou não historicamente. Em nada. Em uma vírgula, nem um tio vai mudar a vida dos senhores. Mas a situação psicológica pode mudar aí de uma forma profunda. E é isso que a gente precisa entender. Mas ficou claro para os senhores a prática, então, a meditação autoindagativa. Após terminar esse processo de autoindagação, começamos o exercício de respiração e fixação do olhar para esse mergulho interno. Não há busca maior do que essa. Se os tiverem oportunidade, não precisa nem viajar para o Oriente, porque hoje, se eu for para o Oriente, os senhores não vão encontrar mais nada que vale a pena. Posso garantir para os senhores. Mas no passado, quando se ia para a Índia, você podia ver esses homens que produziam prodígios. Até aqui em São Paulo chegou a vir. Chegou aqui homens que faziam essas coisas, mas de forma circense. Que produziam esses fenômenos, que levavam anos fazendo práticas de exercícios respiratórios e outros, para ter controle sobre parte desse corpo etérico vital, para produzir fenômenos que nada de espiritual tem. Então, esqueçam esses CDs, como eles chamam, ou capacidades psíquicas, porque isso não leva a nada. Elas vão ser abertas lá no futuro, mas pelo seu próprio espírito. Quando os senhores tiverem o espírito na consciência dos senhores, essas capacidades podem ser abertas sem perigo algum, porque elas vão ter uma utilidade. Para que o indivíduo quer olhar, enfiar a cara lá dentro do mundo espiritual? Para que ele quer produzir fenômenos físicos para encantar as pessoas aqui? A troco de quê? Isso não tem sentido nenhum. Buscar tesouros nos céus, o tesouro maior ou a pérola maior, que o Evangelho diz que a gente vai trocar por todas as outras, é Ele. É Deus dentro de nós. É o nosso eu superior. É Ele que nós devemos buscar. Não deixe de fazer seus comentários, deixar seu like, ativem o sininho e compartilhem com mais pessoas para que esses ensinamentos possam realmente se espalharem, para que as pessoas possam ter acesso a essas questões e se desenvolverem cada vez mais e se prepararem para uma condição. Se vocês repararem, o mundo está ficando cada vez mais difícil. Situações mais difíceis vão se apresentar no mundo e nós precisamos estar preparados para enfrentar essas situações. E essas práticas vão desenvolver em nós capacidades que vão nos ajudar a enfrentar essas situações, sejam elas quais forem, não importa. Então não esqueçam, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, compartilhe o vídeo e
nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade a esse processo todo de práticas e experiência. E namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês.